Fala, leitores da Bíblia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Jó, capítulo 31 e 32 e vamos ler o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você leu comigo, não deixe de colocar aí nos comentários, tá bem? Que bom a gente poder caminhar cada dia juntos aqui, né? Passando o ano todinho, estamos chegando aí próximos ao último mês do ano, o Senhor tem nos sustentado. Hoje eu estou gravando na quarta-feira e eu estou contente, quero compartilhar essa notícia com vocês. Hoje eu tive o resultado do processo seletivo que eu fiz para ingressar no ano que vem no doutorado no Mackenzie na área da educação. Então, estou feliz com essa aprovação. Ainda vou fazer minha matrícula e é um curso que exige bastante estudo, bastante dedicação. Eu pretendo não me exceder em muitas matérias, são poucas na verdade ao longo do curso que precisam ser feitas, mas eu pretendo fazer somente uma por semestre. Vamos ver se eu consigo para que eu não tenha tantas dificuldades assim para juntar as minhas tarefas, né? Tanto na igreja, como com a família, agora um doutorado e também no trabalho que eu tenho realizado. Eu não falo muito aqui da minha vida pessoal, mas eu tenho, desde agosto para cá, tenho atuado como professor de filosofia num colégio particular aqui da cidade. No início do ano eu lecionei no primeiro semestre matemática numa escola da rede municipal. E para o ano que vem eu tenho alguns concursos um eu já fiz, vou fazer outros, talvez pegar algumas aulas a mais na rede municipal também. Então, mas eu vou tentar fazer de uma forma que não traga prejuízos para nenhuma das áreas da minha vida e também que não traga prejuízos aqui para essa jornada que nós temos juntos aqui de leitura bíblica. No meio do ano eu fiz aquela mudança, aliviei um pouco a carga para que eu pudesse dar conta de gravar vídeos diários, né? Diminuímos de 6 dias na semana para 5 dias na semana, de segunda a sexta, e diminuímos um capítulo, de 4 para 3 capítulos. Eu tenho conseguido manter com mais tranquilidade essa rotina, não pretendo alterá-la, mas isso significou que a gente não vai concluir em um ano, ou dentro do ano de 2023. Nós vamos iniciar o ano de 2024 seguindo nessa mesma jornada aí pelos primeiros meses, talvez uns 4 a 5 meses ainda do mês de 2024, até concluirmos toda a leitura bíblica. Nós estamos aqui hoje no dia 242 e a projeção é que a gente encerre lá pelo dia 355. Então temos aí mais cento e poucos dias de leitura bíblica, né? Então temos alguns meses aí, porque a gente está fazendo de segunda a sexta, ainda tem alguns feriados, teremos o final de ano, é possível que eu pegue algumas folguinhas aí, né, também, para dar uma descansada, mas com tudo isso, peço que os irmãos estejam orando por mim, tá bom? Uma coisa que eu quero mudar de hoje em diante, vamos ver se eu vou me lembrar todas as vezes, ao invés de a gente fazer a oração no início, fazemos a oração no final, tá bem? Então vamos à leitura de hoje, Jó, capítulo 31, ele diz: Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade.
que mais uma vez ele defende a sua integridade, ele disse que ele fez uma aliança com os seus olhos, de não colocar seus olhos numa mulher, porque Deus conhece todo o seu caminho, cada um dos seus passos. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconhecia o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão? Ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito, a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Lá em cima. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade e o meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como o príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada.
Fim das palavras de Jó. Então nós temos aqui vários capítulos, né? Até perdi a conta de quantos capítulos vem sendo essa última fala de Jó. Jó, ele está o tempo todo defendendo a sua justiça, a sua integridade. Ele fala, olha, se eu fiz o mal para alguém, se eu não fiz o que devia fazer para alguém, enfim, que as minhas coisas sejam saqueadas, a minha saúde, meus membros sejam arrancados, a minha esposa seja levada para outro homem, enfim. Ele assume, né? Ele quer assumir todo o ônus se for encontrado nele algum pecado. Ele é alguém que defende muito a sua integridade, alguém íntegro. E não é só ele que defende a sua integridade, nós vemos o próprio Deus no início do livro defendendo a integridade de Jó diante de Satanás e dos outros anjos. Então, é em torno desse assunto que todo o livro vem sendo costurado. Agora o capítulo 32, as falas de Eliú. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então, Eliú até agora não falou. Ele era talvez o mais jovem de todos os amigos de Jó. Então, deixou para falar por fim e se viu irado diante do silêncio dos outros 3 amigos. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade, e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem, e dei ouvidos às suas considerações, enquanto quem sabe buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiram refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem. Faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale, para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Então, todo isso aqui é o preâmbulo da fala de Eliú. Então, vamos continuar lendo na próxima leitura a fala de Eliú. E agora, vamos ao último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo, então, segue a sua carta e parte para o encerramento, dizendo: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada,
como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vós mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Então, nesses conselhos finais aqui, provavelmente a igreja de Tessalônica estava enfrentando essa dificuldade. Irmãos que não trabalhavam, mas viviam falando da vida dos outros, fofocando, né? Talvez até contando com a ajuda financeira daqueles que trabalhavam, daqueles que tinham seu sustento. E Paulo diz: olha, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então não vai dar alimento para quem não quer trabalhar. Aliás, tem um provérbio, não vou conseguir lembrar agora o endereço, mas que fala, né, que a fome do homem o leva a trabalhar. Quando tem sempre alguém ali cercando, dando, ajudando, a pessoa acaba por não buscar um trabalho efetivamente, né? Então, essa aqui é a orientação de Paulo, né, para a igreja de Tessalônica. Aí ele diz, olha, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Então, ele está dizendo, olha, não fica andando com quem anda de forma desordenada. Qual que é a forma normal, ordenada? Trabalhar, cuidar da vida, sustentar-se a si mesmo, ajudar quem precisa, né? E servir ao Senhor. Se alguém não quer fazer isso, não quer trabalhar, não quer cuidar da própria vida e família, então não se associe com ele. Se afaste dele para que fique envergonhado. Contudo, veja aí, não o tratem como inimigo, mas o admoestem como irmão. E por fim, as últimas palavras de Paulo nessa carta: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, provavelmente Paulo usou o amanuense, alguém a quem ele ditava essas palavras, e ele fazia uma assinatura, uma rubrica, alguma coisa assim, para que as pessoas soubessem que ele era realmente o remetente daquela carta. Muito bem, terminamos
assim a leitura de hoje. Vamos fazer a nossa marcação aqui. 242º dia. Vamos então à nossa oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelas palavras de Jó que pudemos ler, que confrontam a Deus a nossa própria vida. À luz dessas palavras, nós nos vemos até incapazes de proferi-las diante do Senhor, porque Jó defendia sua causa, sua justiça, sua integridade. E nós, por vezes, ó Deus, não ousamos fazer o mesmo, porque realmente a nossa vida não se coaduna, não se alinha perfeitamente ao que o Senhor espera de nós, e diante disso nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E, ó Deus, também à luz do que lemos na carta aos Tessalonicenses, nos ajuda, Senhor, a sempre trabalharmos, buscarmos o nosso sustento, para não termos do que nos envergonhar, para que possamos conseguir recursos para a nossa própria casa e família, ajudar outros que tenham necessidade. E se alguém do nosso meio, da nossa família, da nossa igreja, Deus, não tem andado de uma forma correta, não tem buscado de uma maneira efetiva trabalhar e conseguir seu sustento, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os alcance com a tua graça, revele, ó Deus, a tua vontade, através da tua palavra, do teu Espírito, aquele coração, para que possam se corrigir e possam andar corretamente. Assim nós oramos, ó Deus. Também quero agradecer, como foi mencionado pela Rafaele num dos comentários, ela fez aniversário, que o Senhor continue abençoando a vida dela. O Senhor, ó Deus, continue dando crescimento espiritual a cada um de nós e a ela, que estamos aqui diariamente diante da Tua Palavra. Perdoa, Senhor, nossas falhas e pecados e nos ajuda a viver uma vida que Te agrade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.